Abriram o Alfred? Sim. Olha só. Então, o que nós vamos fazer? O que nós fizemos aqui, ó? Fizemos aqui ontem os controles dos dedos do Alfred, certo? Beleza? Sim. O controle dos dedos. E fizemos também o controle do antebraço. Então, rotacionando o antebraço, bonitinho. Praticar, deixa eu ver se eu fiz também. Rotacionando certinho, ok? Só lembrando, tá, gente? Quanto mais joints eu colocasse aqui no antebraço, mais perfeito ia ficar essa rotação, ok? Se eu colocasse aqui, ó, 3 joints aqui depois do cotovelo, o mais próximo do cotovelo eu ia multiplicar por 0,2, o do meio 0,5 e o mais próximo da mão por 0,7, por exemplo. Distribuir isso aí para a rotação ficar mais certinha, tá? Você pode, lá a gente dividiu por 2, não foi? Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, certo? Então aqui, ó, meio aqui, se você colocar mais joints aqui, ó, meio aqui, 0,2 aqui, 0,7 aqui. Você distribui aqui para a rotação ficar mais uniforme, tá? Só lembrando, se você colocar 3 joints aqui, ó, o seu IK, lembra do IK? Você vai colocar no primeiro e transferir lá para a ponta, depois pelo efeito. Ou faz do outro jeito que você falou lá, que você faz 2 casos separados. É, ou faz, né? Isso aí eu não experimentei ainda. Eu vi lá no Unreal que é assim, tá? Mas pode ser feito. A gente tem que testar. Numa outra oportunidade a gente testa aqui, né? Em vez de fazer seguidinho ali. Beleza? Ok? Como é que nós fizemos isso? Através do Expression Editor. Então aqui, ó, Windows Animation Editor, Expression Editor, né? Vai lá em Select Filter, My Name, Expressões do Alfred. E a gente tem esse controle do antebraço aqui, ó. Antebraço, antebraço. Ok? Eu falei aqui que a rotação do joint vai ser igual à rotação da curva dividido por 2. Tanto o braço direito e esquerdo. Beleza? Jóia. O Expression Editor é uma ferramenta poderosíssima para a gente fazer rigging, tá? Vocês vão ver que muitos riggings são feitos só aqui dentro. Tranquilo? Beleza? Ok. Só que, por enquanto, vamos encerrar esse cara aqui, porque tem mais uma coisinha para a gente fazer. Lembra que a gente criou um atributo aqui, ó? Seguir o Alfred ou seguir o mundo? Ele não está funcional, beleza? Como é que isso aqui funciona? Olha só. Se eu pegar minha pelvis aqui, ó, e mover minha pelvis, tá vendo que meu pé fica plantado no chão? Por que ele fica plantado no chão? Porque as minhas curvas aqui, ó, elas estão seguindo o mundo. O mundo, ele é fixo. O mundo não move. Então, é como se a curva estivesse parenteada no mundo. Se o mundo não move, a perna também não move, ok? E isso dá a possibilidade de você fixar o pé no chão, para ele andar, para ele não patinar no chão. Tranquilo? Nas mãos é a mesma coisa. Eu vou precisar fixar ela em alguma coisa. Por exemplo, ele vai fazer uma flexão de braço, né? E tem que fazer, a mão tem que ficar fixa num lugar. Então, de uma forma ou de outra, você vai ter que fazer a mão seguir o mundo também. Beleza? Mas muitas vezes você vai querer que ela siga o Alfred. Porque se você começar a animar o Alfred, a mão está fixa no mundo, igual o pé, né? Se eu começar a pegar aqui a pelvis aqui, ó, e puxar ela para frente, ó, meu pé fica parado lá, tá vendo? A curva fica parada lá. E acontecer a mesma coisa com a mão está parada lá atrás, ó, a curva dela, tá vendo? É claro, posso deixar desse jeito, depois eu pego aquela curva e vou colocando ela no lugar. Ok? Mas muitas vezes eu quero, por exemplo, dar muito trabalho. Por exemplo, você vai fazer o Alfred segurando uma arma e andando assim, ó. Se a curva estiver parenteada no mundo, toda vez que você andar com o Alfred, a arma vai ficar parada. Então ele vai, depois tem que colocar a arma na frente de novo. Você vai ter mais trabalho. Se a curva estiver seguindo o Alfred,
a pelvis do Alfred, onde a pelvis for, ela já leva a arma junto. Você não tem tanto trabalho assim. Então a gente criou esse atributo ali em cada curva. Aqui, ó. Para ele seguir o Alfred, o mundo, poderia fazer ele seguir a arma, o chapéu, o copo, o celular, o que fosse. Podia criar uma tabela ali, né? Vocês lembram como é que a gente criou esses atributos aqui? Modify attributes, né? Deu um nome para ele e foi um atributo do tipo enum, tá? Que eu fui renomeando aqui, ó. O green eu coloquei Alfred, o blue eu coloquei mundo, aqui nesse aqui vazio aqui eu criei um outro, nesse aqui vazio de baixo aqui, ó, tem que preencher de novo. Aí você vai criando a tabelinha ali de todos os atributos que você quer, joia? Então eu criei os atributos ali, só que eles não estão funcionais ainda. Eu tenho que fazer esses caras ficarem funcionais. Beleza? Para fazer isso, eu vou usar o setDriven Key ou o Connection Editor. Beleza? Mas antes eu tenho que fazer o seguinte. Muitas vezes você vai querer que só uma mão fique fixa no mundo e a outra fique fixa no Alfred, siga o Alfred. Né? Por exemplo, você quer fazer o cara aqui na cintura e fazer a flexão assim, ó. Uma mão está fixa e a outra, uma está fixa no mundo, outra está fixa no Alfred. Beleza? Então eu tenho que fazer individualmente para cada curva. Ok? Se eu fizer mutuamente para cada curva, eu não consigo fazer essa mudança. Tá? Tanto é que a gente colocou o atributo, um em cada curva. Tá? Então como é que eu faço isso? Olha só. Seleciona a pelvis. Ah não, calma. Beleza, tem um detalhezinho muito importante aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer para ele seguir, para esse negócio de seguir o mundo ou seguir o Alfred funcionar, eu vou selecionar a curva da mão e vou agrupar ela, tá? Vou dar só um Ctrl C aqui, no nome. Vou pegar aqui a curva, fazer um Ctrl G, beleza? Agrupei. Vou trocar o nome desse cara aqui, ó. Só que em vez de CC, eu vou colocar GRP, de grupo. Esse aqui é meu grupo, tranquilo? E vou dar um center pivô. O pivô é para o centro do box, que vai ficar onde o centro do box? Vai ficar lá no joint, não é? Então dá um center pivô nele aí. E cadê? Center pivô. Modify center pivô. Beleza? Ok? O atributo que você criou do Alfred, do seguir o mundo ou Alfred, é qual tipo de atributo? Enum. Enum, ok? Então aqui, ó, criei o grupo. Beleza? Agora eu vou selecionar a pelvis e esse grupo aí. Beleza? Então aqui, ó, selecionar a pelvis, que é a pelvis que vai guiar o Alfred, certo? Então aqui, vou selecionar a pelvis e o grupo aqui, ó. Entenderam o que eu fiz? Tá? Selecionei a pelvis e o grupo. E vou fazer o que, gente? Vou fazer um parent constraint nesse grupo aí. Ok? Parent constraint. Então aqui, ó. Constraint, parent constraint. Mantém o offset está ligado. Tá. Joia? Eu não fiz um constraint. A pelvis agora não está controlando aquele grupo. Então, onde eu levar a pelvis, olha só a diferença aqui, ó. Selecionar a pelvis, vou mover a pelvis, ó. Tá vendo que essa mão aqui, ó, tá seguindo o Alfred e a outra tá seguindo o mundo. Ok? Tranquilo? Joia. Primeira parte está pronta. Beleza? Vou fazer a mesma coisa com a outra mão. Seleciono a curva. Faço um Ctrl G. Center pivô. Trocar o nome dele aqui. GP. Ok? E vou fazer aqui, ó. Seleciono a pelvis, mais o grupo da mão direita. Constraint. Parent. Agora o que está rolando? Minha mão está seguindo só o Alfred. Ok?
Tá vendo? Vocês estão percebendo que ela está seguindo o Alfred? Tudo que a pelvis faz, as duas mãos fazem também. Ok? Então eu já criei a condição para eu fazer aquele atributo que eu criei seguir funcionar. Né? Então tem essa condição. Por quê? Porque olha isso aqui, gente. Se você selecionar o grupo, você já aplicou um parent constraint nele? Se você selecionar o grupo aqui, ó, você vai ver aqui, ó, Alfred, braço, grupo, parent constraint. Beleza? Ok? Virei? Repara que aqui embaixo, ó, Alfred pelvis, CC. É minha pelvis, não é? E eu tenho um W0 ali, certo? Tá vendo que ele está marcando 1? O W é de weight. A força com que o parent constraint que a pelvis está atuando sobre o grupo. Tá 1, então tá força máxima. Então onde que eu levar a pelvis, a mão vai junto. Mas e se esse cara aí tiver 0? Se esse carinha aqui tiver 0? Ele passa a seguir quem? O mundo. Aí você pensa assim, então, já que eu tenho lá um atributo que eu criei, seguir o Alfred, seguir o mundo, eu posso relacionar essas duas opções com essa opção aí do weight, do constraint, do parent constraint. Pode variar. Quando for 1, ele segue o Alfred. Quando ele for 0, ele segue o mundo. Então eu vou usar quem? Um set driven key para fazer isso. Entenderam a lógica da coisa? Ou não? Eu acho que sim. Hã? Eu acho que sim. Né? Eu primeiro criei a condição para eu fazer aquela ferramenta funcionar. Ok? E agora eu vou fazer ela funcionar. Então, dessa forma aqui, ó. Nada selecionado. Vou aqui para o meu modo animation. Vou lá em key, set driven key, set. Beleza? Quem que vai ser o meu driver? O grupo ou a pelvis? Por que vai ser a pelvis? Hein? Não? Vocês acertaram que é a pelvis. E por quê? E se eu perguntasse, não, por que é a pelvis que vai ser o driver nesse caso? E ela está para enteada o pulso, não? Ela que é o pai do pulso. Mais 25%. Você já acertou 50%, mais 25%. 35. A resposta correta seria: é a pelvis, porque como ela está parenteada, ela está com constraint lá no grupo, ela que vai levar. Mas por que eu estou usando? Por que ela vai ser o driver? É porque foi nela que eu coloquei os atributos. A pelvis aqui, ó. Mentira. Pelvis, não, a curva da mão aqui, ó, é que tem o atributo seguir, ó. Então eu até falei errado aqui, não vai ser a pelvis, não, tá? Falei errado, tá? O driver aqui não é a pelvis, ok? Porque normalmente eu colocaria na pelvis, né? Eu coloquei dessa vez na mão, não sei porquê, mas tudo bem, tá de boa, né? O driver vai ser a própria curva, né? Porque, olha só, não foi na curva que eu criei o atributo? Então, para eu poder controlar se vai seguir o mundo ou a pelvis, eu tenho que selecionar quem? A curva, tá? Então, a curva da mão que vai ser o driver, tá, gente? Então, aqui, ó, tudo. Porque aqui dentro eu estou vendo aqui, ó, seguir, o atributo seguir. Esse é a curva mesmo, não é o grupo, não. Não, a curva. Beleza? E quem que vai ser o driven? Esse atributo seguir vai controlar quem? Hã? Quem pensa? Pensa aí. É fácil, cara. O que a pelvis tem a ver com isso? Na verdade, ela não tem nada a ver. Na verdade, ela não tem nada a ver. Olha só. Ela vai controlar em quem que eu fiz o parent constraint? Foi na pelvis ou no grupo? Então, o meu driven vai ser o grupo. Porque lá que eu tenho o atributo parent constraint W0, tá? Então aqui, ó, vou selecionar aqui o grupo, ó. O grupo load driven. Ok? Beleza? Eu estou vendo aqui o meu atributo.
Parent constraint, W0? Não estou, né? E o que eu faço quando eu não vejo o atributo que eu quero controlar aqui? Ó? Quem lembra que eu falei ontem? Você vai selecionar a Então aqui, ó. Meu grupo está selecionado aqui, certo? Lock and hide select. Não, Ctrl A nele para ver os atributos dele. Então eu vou achar aquele atributo lá, o WO, dentro das abinhas aqui, ó. Aqui, ó. Alvo de braço, grupo, parent constraint. É o parent constraint que eu cliquei. Joia, parent constraint, constraint attribute, attributes. Cadê o cara? WO, cadê a força dele? Cadê a força? Esqueci onde é que está a força. Deixa eu pegar aqui. Esse carinha aqui, ó. Controlar alta de pelvis CCWO. Controlar. Tem que achar aqui meu atributo. Extra atributos. Aqui, ó. Está lá em extra atributos. Ok? Select. Load trigger. Beleza? Então tem aqui, ó, vou procurar aqui minha tabela aqui, o cara. Aqui, ó, alfa de pelvis CCWO. Ok? Então toda vez que você não achar o atributo que você quer controlar, abre aqui o Ctrl A dele, né? Acha onde, a abinha onde ele se encontra e vai no select. Aí ele vai carregar esse select aqui dentro. Beleza? Então agora já copiei os dois ali, ó, ficou fácil, olha só. Os 4 campos têm que estar selecionados, né? Então aqui, ó, braço, no seguir, parent constraint, no WO. Então vamos lá, o braço. Quando ele for seguir o Alfred, quanto que tem que ser meu WO? Alfred. Hein? Não. Tem Quanto que tem que ser o WO aqui do... Aqui, ó, 0 ou 1? 1. 1. Põe 1 ali, ok? E dá um key. Ops, soltou aqui, ó. E esse cara, esse cara. Beleza? E quando ele for seguir o mundo, quanto o meu WO tem que ser? 0. 0. Aqui. Vamos testar esse cara aqui, ver se está funcionando. Ó. Meu seguir aqui está mundo. Então, se eu trabalhar aqui com a pelsa, a mão está parada lá, está fixa. Ok? Quando eu mudar esse cara aqui para Alfred, a mão segue o Alfred. Beleza? Deu para entender mais ou menos? Isso aqui, já estou começando a entrar numa parte mais avançada do rigging, tá? Beleza? Vou fazer de novo aqui para o outro braço, olha só. Quem que vai ser meu driver? A curva. É a curva que tem um atributo que eu criei, tá? Meu driver. Troquei para seguir. Quem que vai ser meu driver? O grupo da curva que é nele que eu coloquei o constraint, tá? Então aqui, ó, ele entrou aqui no driver? Não entrou. Eu vou lá no Ctrl A, Ctrl A do grupo, na binha do parent constraint, load. Cadê o cara? Load driver. Por que não foi? Braço esquerdo, Alfred, grupo. Grupo. DRP. Esse carinha aqui, select. Ok? Clica no select. Então tá aqui, ó, seguir. Esse carinha aqui. Então vou conferir aqui agora. Quando o cara for Alfred, esse carinha tem que estar 1. Beleza? Então dou um clique. O cara soltou aqui. Aqui. Quando esse cara aqui for mundo,
constrói tem que estar 0. Dou outro. Ok? Isso a gente faz o tempo todo, tá, gente? Deixa eu ver aqui, ó. Tá seguindo. Então, beleza? Seguindo o Alfred. Beleza, ok. Posso fazer isso na perna também, tá? A perna está seguindo, a curva da perna está seguindo o mundo, mas eu posso fazer ela seguir o Alfred também. Beleza? Ok? Por quê? Porque às vezes você quer fazer esse personagem voando. Se você deixar ele seguindo o mundo, aquela curvinha vai ficar lá no chão. Você pode deixar a curvinha pregada nele aqui para ele ficar mais fácil a animação. Tranquilo? Maravilha? Maravilha. Então, joia. Assim, fazendo esse mudança aí de se seguir, a gente termina o rigging básico do Alfred. Beleza? Quantas horas a gente gastou para fazer esse rigging desde o início? Umas 10? 10 não tem 10 não. Vamos considerar em aulas, professor. Foi mais fácil calcular. É? Calcular em aulas acho que fica mais fácil. Pois é. Foi quantas aulas? A gente já teve 4 semanas de aula do mês passado, mais essa. Ok, mais de 10 aulas. Foi bem mais. Só falando disso aí. Né? A gente conseguiu fazer um rigging. Esse personagem que, tirando o facial dele, esse personagem você já consegue fazer andar, correr, pular, atirar, um monte de animação. Basicamente, quando eu vou fazer o rigging dos meus personagens lá, é claro, é um rigging um pouco mais complexo que esse. Mas basicamente eu começo assim, desse jeito. Ok? Esse personagem, lembra que eu falei assim, vou pôr um squash stretch nele? Eu disse, não vou colocar isso para me confundir. Né? But, nós vamos deixar ele aqui guardadinho. Né? A gente vai fazer o facial dele lá, aí eu vou deixar ele guardadinho. Para um segundo momento, depois da prova, mais ou menos, a gente fazer um squash, pelo menos nos braços e pernas. Na coluna não vai funcionar muito direito ali não, porque a estrutura de joints ali está um pouco diferente do que tem que ser. Né? Se eu fizer o squash até funciona, mas ele vai ficar meio... Quando ele vai achatar, ele vai ficar meio facetado assim, vai ficar esquisito, não vai ficar lisinho. Então a gente vai fazer isso em outro personagem, mais próprio. Tranquilo? Sim. Joia. Então só está faltando fazer o rigging facial. Beleza? Para fazer o facial, aí você tem duas opções a seguir. Deixa eu desligar o ar para ele. Para fazer o rigging facial, você tem duas opções. A primeira delas é a mais eficiente, tá? Que é você poluir a cara dele de joint. Então você vai colocar um monte de joint aqui na boca, contornando a boca, um monte de joint controlando aqui as pálpebras, joint no nariz, um monte de joint aqui. Você vai encher a cara dele de joints. Todo mundo parenteado, por exemplo, aqui, ó. Ok? Esse é o processo que eles usam no cinema. Eles enchem, você viu que o cara, quando vai fazer o teste de captura, a cara do cara fica cheia de pontinhos, né? Cada pontinho daquele ali, ou grupos de pontinhos, estão associados a um joint lá do personagem. Tá? Porque se o cara mover um pouquinho assim, ó, aquele joint também mexe um pouquinho e consegue fazer o movimento que você estava tentando imitar. Tranquilo? Só que fazer esse rigging... Oi? Não, eu ia perguntar se dá para mesclar os dois tipos de animação de captura de movimento com vários joints no rosto e com o que você vai ensinar. Óbvio que dá. Né? É tipo um híbrido. Na verdade é o híbrido que eles usam no cinema, tá ok? O problema é, se você for colocar joint aqui na cara dele, na cabeça dele, para controlar todos os movimentos, eu não vou fazer isso aqui com vocês, porque o skin que você vai fazer ali na cara é super complicado. Você tem que fazer os pesos de influências de área por área, até que cubra tudo. Saca? Então é bem complexo o skin ali, fazer a pintura de pesos ali. É chato pra caramba pra fazer. A grande vantagem de você colocar joint é que joint descreve ar. Então, por exemplo, aqui nos olhos dele, ó,
o olho é uma bola, né? A pálpebra tem que passar fazendo um arco em cima do olho, concorda? Então o joint, ele vai fazer isso muito mais facilmente, tá? Mas não é o nosso caso aqui, nós não vamos colocar joint porque vai ficar uma coisa bem mais complicada de fazer, a gente vai acabar não conseguindo fazer ele aqui direito, né? Então a gente vai usar o segundo processo, que é através de uma coisa chamada blend shapes, ok? Blend shapes, o que é essa desgrama? É apenas você morfar uma coisa na outra, fazer morphing, transformar um objeto no outro, ok? Mas para fazer o blend shape, você tem que seguir uma regra, ok? Para eu mostrar essa regra, eu vou criar um arquivo novo aqui para eu explicar o blend shape, ok? Então abre um arquivo novo aí, ó, e faz para mim aí uma esfera poligonal. O blend shape funciona com polígonos e nubs, tá? Então fiz aqui uma esfera. Ok? Tranquilo? O Maya 2018 já tem um outro processo para fazer blend shape, um processo mais direto. Mas eu não vou falar direto não, vocês vão ver que é a mesma coisa. Vou explicar o processo antigo, só para vocês entenderem como é que ele funciona, ok? E depois a gente começa a usar o processo mais novo. Tranquilo? Olha só, pega essa esfera e faz uma cópia dela. Vou dar um Ctrl D e redela para o lado. Ou melhor, primeiro pega essa primeira esfera, dá o Freeze Transformations nela, tá ok? Aí sim você faz a cópia. São dois objetos que eu tenho ali, não são? Topologicamente eles são iguais ou diferentes? São idênticos, beleza? O blend shape só vai funcionar com geometrias topologicamente idênticas, ok? Isso quer dizer que se aqui tem, olha lá, vou colocar aqui Window, Display, Point Count. Essa esfera tem 760 triângulos, por exemplo. O blend shape só vai funcionar numa esfera de 760 triângulos também, ok? Beleza? Então só vai funcionar com a mesma quantidade de vértices dos objetos. Se tiver um vértice a mais, o blend shape já não vai funcionar mais. Tem jeito de você fazer funcionar, mas por exemplo, se você colocou um vértice a mais nesse aqui, aí você tem que transferir essa informação desse vértice novo para um outro vértice que você vai criar no objeto mãe. Ok? Então pensa nisso, ó. Blend shape só funciona com objetos com a mesma quantidade de vértices, tá? Um objeto idêntico. E segundo, objetos topológicos iguais. Quer dizer, se eu pegar essa esfera aqui, ó, fizer isso aqui nela aqui, ó, por exemplo aqui, ó, vou pegar aqui o escala, vamos colocar aqui, ó, -1 na escala, ok? E dar o Freeze Transformations. Essas esferas são topologicamente iguais? Por que que não? Por quê? Cada vértice tem um número. Todo vértice é numerado, tá? Onde que a gente vê isso? Ó? Vou pegar essa esfera aqui, ó. Vou pegar um vértice aqui, ó. Pegar esse vértice aqui. Se você vier aqui, ó, clique, CVs, Ctrl Vértice, clique to Show, eu selecionei o vértice número 334. Ok? Beleza? Então, o vértice 334 está nessa posição. Dessa esfera aqui eu não inverti, então ele está do outro lado. Então, topologicamente, elas não são iguais. Entendeu? Se eu fizer o blend shape aqui, ó, ele vai levar o vértice, se eu selecionar esse vértice aqui, ó, pegar esse vértice e for morfar na outra esfera, essa esfera vai fazer isso. Ela vai virar uma esfera, vai fazer o morph, só que ele vai dobrar ela toda assim, até lá, ela vai fazer assim, para virar essa aqui, porque essa aqui está invertida. Ok? Então lembra, tem que ter a mesma quantidade de vértices e os vértices têm que estar na mesma posição relativa. Ok? Para fazer o morph. Tranquilo? Então essa segunda esfera que eu fiz aqui, ó, não me presta. Vou apagar e fazer o copy de novo aqui. Ctrl D. Beleza. Tá lá. As cópias que você fizer, você não dá o freeze. Porque se você fizer o freeze, você está mudando a topologia dela. Por quê? Olha só.
esse vértice que eu selecionei aqui está na posição XYZ tal. Esse que está aqui, se você der o freeze, Ele vai estar na mesma. não, se você der o freeze, ele vai estar numa posição diferente, relativa dele, diferente. Aqui, ó, a posição relativa desse vértice, como eu não dei o freeze, é a mesma desse. Então ele vai fazer, ok? Se eu fizer o freeze, na hora que eu fizer o morph, o que vai acontecer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Vai mover a esfera para cá. Então, nas cópias que eu fizer, eu também não vou dar o freeze. Só vou dar o freeze no objeto original. Ok? No caso, seria a cabeça lá do alvo. Mas histórico e pivô não tem nada a ver com Não tem nada a ver. O histórico você pode apagar. Tanto é que quando você faz um Ctrl D, automaticamente deleta o histórico lá. Não tem importância não, tá? Mas não tem nada a ver o histórico não. O pivô tanto faz. Não, tanto faz não. Se você mudar o pivô de lugar também, você muda a topologia do objeto. Ok? Então você não pode mudar o pivô de lugar. É simplesmente fazer uma cópia daquilo que você quer fazer o blend shape. Ok? Então, olha só, vou pegar essa esfera aqui, ó, e vou fazer uma mudança nessa esfera aqui, ó. Vou pegar aqui na minha vista forte. Cadê o cara? Eu vou pegar esses vértices aqui de cima, pegar alguns vértices aqui, ó. Vou alinhar eles aqui com a escala. Beleza? Vou pegar aqui embaixo também, alinhar com a escala. Pegar esses caras aqui, alinhar com a escala aqui. Esses aqui também. Alinhar com a escala aqui. Ok? A vista side. Pega esses caras aqui. Alinho com a escala. Esses caras aqui. Alinho com a escala. Olha só. Tem dois objetos completamente diferentes aqui, não tem? Mas eles são topologicamente iguais. Entenderam? Porque ele tem a mesma quantidade de vértice, cada vértice está na mesma posição relativa, ok? Então, eu consigo morfar esse objeto para esse aqui, ok? Faz um favor para mim, pega a esfera, duplica ela de novo. Ctrl D, põe ela aí do lado, beleza? Pega uma face dessa esfera e faz um extrude aí. Ok? Esse objeto é topologicamente igual ao outro? Por que que não? Ele tem vértices iguais. Aumentei mais 4 vértices aqui, tá? Deixa ele aí. Pega a esfera original, faz um pop nela. Agora, seleciona aí uns vértices aí, ó. Aqui, vou apertar B de bola, aqui, vou fazer aqui uma amassada aqui nela. Ok? Esse objeto é igual ao outro? É igual a minha esfera original? É igual. Eu só movi os vértices ali. Igual como do quadrado lá. Movi os vértices. Então ele é topologicamente idêntico. Entendido? Então tem alguns objetos aí, beleza? Tem um que não é topológico, eu coloquei ele de propósito ali para você ver que ele não vai rolar. Tá? A não ser que tenha mudado, eu não tenha visto isso ainda, tá? Mas, teoricamente, não vai ter que mudar. Como é que a gente faz o blend shape? Primeiro, onde está o blend shape? O blend shape é um deformador, tá? Então, ele vai estar dentro do menu Deform. Deform, e tem o blend shape lá. Tranquilo? Beleza? Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai funcionar? Você vai selecionar todas as cópias e, por último, o objeto original. Sempre deixa por último o objeto original, ok? Então aqui, ó, vou selecionar todas as cópias. Shift, por último, o objeto original. Repara que o último objeto, ó, ele fica verde na seleção, ok? O objeto original é essa esfera. Então, feito isso, você vai lá em Deform, Blend Shape, Option Box. Dá um Edit Reset Settings lá. Tá? E olha só, lembra, gente, importante pra caramba você dar nome pra tudo, tá? Então aqui é o nome que você vai dar pro Blend Shape, ó, teste. Por enquanto, deixa aqui na configuração padrão, não muda nada não, ok? E dá o Create.
Como que é? Você usou? Deve ser por causa do que tem 4 a mais. Hã? Deve ser por causa do que tem 4 a mais que deve ser. Olha aqui, ó. Mensagem aqui, ó. Não deformei porque o objeto está selecionado. Sacou? Então, ele tá achando ruim por causa desse cara aqui, ó. Ele é... Você não consegue fazer o blend shape nele. Então, beleza. Não consigo. Marca ele aqui, ó. Agora eu faço o blend shape. Ok? Só coloquei aquele objeto ali para vocês verem. Tem vértice a mais, ele nem deixa fazer o blend shape. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Olha aqui. Já passei para esse cara aqui, ó, para ver a esfera original, as informações de blend shape. Ok? Isso significa que se eu quiser pegar esses objetos aqui de cópia e deletar, posso deletar que não vai fazer. O objeto já está com as informações ali, quando eu faço o blend shape. Ok? Vamos ver como esse cara funciona. Não vou deletar agora não, tá? Mas é sempre bom. Por exemplo, lá no Alfred, nós vamos fazer lá todas as cópias das cabeças, né, que a gente vai usar, né? E beleza. O que você vai entregar para o animador? Você vai salvar aquele ali com as cópias todas. Vai ficar um arquivo pesadão. Você vai aumentando a quantidade de polígonos no arquivo, não é? Você vai duplicando lá. Isso é porque a cabeça do Alfred está separada. Se for o corpo junto, você tem que duplicar o corpo inteiro. Beleza? Quer dizer, o arquivo final vai ficar super pesadão. Beleza? Mas, o que você vai entregar para o animador, você vai salvar ele ali com outro nome e deletar todas as cópias. Aí você diminui um pouco o tamanho do arquivo. Tá? Não vai diminuir tudo porque tem um histórico ali. Mas você vai diminuir bastante o tamanho do arquivo. Tá? Você... E continua, o blend shape continua funcionando. Ok? Então, como é que esse blend shape vai funcionar? Olha só, vem aqui, ó, em Windows, Animation Editor, agora ele chama Shape Editor, editor de forma aqui, ó. Abre o Shape Editor, você vai ver que ele tem ali, ó, 3 sliders, ok? Olha só, esse é meu blend shape teste. Ele tá o quê? O slider dele está marcando quanto? 1. Se esse cara estiver marcando 0, eu anulo o blend shape. Só anulo. Tipo, desligo. Ok? E tem mais 2 sliders aqui, ó, da esfera. Aqui que eu devia ter dado o nome, ok? E da outra. Agora, move o slider desses 2 aqui de baixo. Olha só. O primeiro, transformei ele num box. Depois amassei lá do lado. O legal do blend shape é que você pode combinar os dois, ó. Box com amassadinho. Então, imagina aqui nas possibilidades. Você faz o cara com a boca triste e o cara com a boca triste de um lado, né? Você vai fazer um lado direito e esquerdo, e a boca feliz do lado de direito e esquerdo. Então você vai poder fazer esse cara só assim, ó, né? Ou só assim, só assim, só assim. Ou assim, assim, ou assim. Então você tem uma série de combinações de blend shape aí que você pode usar para poder fazer todas as animações possíveis, tá? Blend shape a gente usa onde? Nas cabeças, para a gente poder conseguir fazer as expressões faciais. Por exemplo, o personagem é halterofilista, o Alfred. Quando ele fizer assim, a batata do braço dele tem que crescer, você pode fazer. Quando ele fizer isso, ó, a batata incha. Então o que você vai fazer? Por exemplo, quando ele chegar nessa posição, quando você rotacionar esse joint, você faz um set driven key com blend shape, para ele ativar o blend shape aqui, ó. Fez assim, desinflou, fez assim, inflou. Ok? Então as possibilidades aumentam muito. Ok, gente? Beleza? Então aqui, ó, criei um blend shape naquela esfera lá, ó. Olha aqui, ó, posso pegar esses caras, deletar, ela continua funcionando, ok? Beleza? Outra coisa que eu queria mostrar aqui, ó, antes da gente começar, é o seguinte: vou selecionar aqui os mesmos objetos. Vou fechar esse, esse. Por último, meu objeto original, ok? Beleza? Vou entrar aqui em Deform Blend Shape. Vou chamar esse cara aqui de teste 2.
Repare isso aqui, ó. Deixa eu abrir lá meu shape de novo. O primeiro blend shape que eu fiz, ele me mostrou os sliders de cada objeto target, de cada alvo. Muitas vezes, costuma ser a parte dos olhos, né? Porque blend shape não descreve curvas. Então você tem que simular isso. Muitas vezes você quer fazer um slider só que passe por todas as formas, ok? Aí você vai ligar essa opção aqui, ó. Vai ligar esse cara aqui, ó, in between, ok? E vou fazer aqui o apply. Olha só que ele vai criar aqui. Ele vai criar um teste 2. Deixa eu fechar esse cara aqui. Vai fechar um teste, criar um teste 2 com um slider só, beleza? E esse slider, olha só o que ele faz. Tá vendo que tem uma marcaçãozinha aqui no meio? Porque quantos targets que eu tenho? 2. Então, dividiu isso aqui em 2 etapas. Então, quando você começa a rodar o slider, ó, ele faz um, depois faz o outro. Ok? Quando o in-between está ligado, você não consegue fazer um morphing adicional. Você não consegue fazer combinações com ele mesmo. Ok? Você consegue fazer aqui, ó. Você faz desse aqui, tem que colocar ele assim, ó. Aí você abre o outro lá, vai adiciona o trem nele lá, ó. E aqui nem adiantou, porque aqui eu não habilitei o advanced dele aqui. O advanced não vou nem falar para não complicar, ok? Tranquilo? Então o in-between é quando você quer fazer um slider só com todos os targets ali dentro. Beleza? Normalmente a gente usa sem esse in-between. Você cria um slider para cada forma. Beleza? Oi. Professor, existe um grau de hierarquia entre quando tem in-between e quando não tem? Tipo assim, quando tem um in-between que passa esse, mas o outro, por exemplo... Ele anula o outro. Aqui ele anulou, o in-between que anulou os outros. Ok? Anulou porque eu não entrei aqui no Advanced e falei aqui que ele tem que ser paralelo. É porque aqui no meu, quando está na primeira seção ali do in-between, eu consigo alterar as formas que não está no in-between. Aqui? Mas, tá vendo? Aham. Já na segunda forma do in-between, lá na segunda seção, eu não consigo alterar. Tem essas limitações. Pode ser alguma limitação técnica aqui, eu não sei por que ele faz isso, ok? Mas o in-between é só para quando a gente tem, por exemplo, a pálpebra, o blend shape não descreve A, né? Então eu acho que eu já... Cadê o lápis? Lembra que eu mostrei aqui, ó? Acho que eu falei, foi aqui, não foi? Tem um olho, né? Que é o olho do cara. Aí tem uma pálpebra aqui em cima e uma pálpebra aqui embaixo. Beleza? Para fazer esse cara piscar, essa pálpebra não tem que descrever esse movimento aqui, ó. Um arco. O blend shape não descreve arco. Então, se a pálpebra tem que ficar aqui, ó, uma aqui e outra aqui, o resultado final tem que ficar aqui, ok? Para fechar, né? Para piscar, né? Ele vai descrever uma linha reta. Ela é linear, então vai fazer assim, ó. E esse aqui reto também. Nesse desenho aqui, beleza, a minha pálpebra vai ficar por fora do olho, tá de boa. Mesmo que o olho penetre aqui na parte de dentro aqui, ó. Não pode aparecer do lado de fora. Se for um olho muito esbugalhado, a pálpebra aqui em cima, para ela ficar aqui e aqui, ela vai passar aqui dentro do olho. Para chegar lá. Aí a gente usa o in-between, porque a gente faz um blend shape do olho fechado, normal, e a gente faz uns outros aqui, ó. Porque ele vai descrever uma linha passando para cá e uma linha passando para cá. Você vê a diferença, você vê a quebradinha que ele dá lá, entendeu? Mas é melhor do que deixar ele transpassando o olho, transpassando lá. Você pode, é igual assim, uma curva, não é uma sucessão de retas, a tangência de retas infinitas. Então se você quiser fazer isso aqui bem redondinho, você faz um outro aqui, aí vai melhorando, ok? Só que você tem que ter paciência, tem que ter persistência para fazer isso aí, porque demora, né? Você fazer isso tudo, né? Beleza? E aí você vai configurar, você vai ter que trabalhar com blend shapes de in-between integrados com os de não-between, beleza? Aí você vai ter que entrar aqui, lá nas preferências e habilitar lá que você quer o paralelo lá, beleza?
Joyce, fala o seguinte pra mim aqui, ó. Cadê meu blend shape? Windows. Só voltar aqui pro original aqui. Edito. Tirar esses caras todos. Ok? Aqui dentro do Shape Editor, deleta pra mim todo mundo aqui. Eu deletei meu blend shape. Ok? Para eu criar, vocês lembram, né? Fui lá em Deform, Blend Shape, criei os Blend Shapes. Agora eu vou criar aqui dentro. Quando eu crio, sem ter que fazer cópia, tá? Porque cópia, lembra que eu falei assim, eu posso deletar esses caras aqui, né? Dessa segunda forma, do jeito novo, eu nem faço isso aqui. Ó. Pode deletar esses caras aqui já de uma vez. Não precisa desses caras aqui. Ó. Pode deletar esses caras aqui. Eu só preciso do objeto original. Beleza? Só preciso dele. Como é que eu vou fazer o Blend Shape aqui? Ó? Primeira coisa. Tá vendo que eu tenho um botãozinho aqui, ó, Create Blend Shape? Eu abro o meu Shape Editor e vou lá, Create Blend Shape. Tuque. Criei o Blend Shape, ele está vazio. Então eu vou dar um nome para ele aqui, ó, Teste. Mesma coisa que eu fiz do outro lá, Teste. Criei o Blend Shape, beleza?